Olá, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui fala sua irmã em Cristo, missionária Cristina. O assunto de hoje é sobre os males e as corrupções que vivemos hoje dentro das igrejas, dentro das congregações e em todo o mundo. Em 2 Timóteo 3, a Bíblia diz: Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos e factuados, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também deles, homens que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Amados, a Bíblia diz que nos últimos dias que nós viveríamos um tempo difícil sobre a terra, aonde encontraríamos homens egoístas, homens blasfemadores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo mesmo dentro das congregações. É um fato real que nós vemos, aonde a profecia tem se cumprido. Meus amados irmãos, a situação das igrejas é crítica nesses últimos dias, antes da vinda do Senhor Jesus, que está piorando a cada dia mais. O círculo está se fechando. A passagem de 2 Timóteo 3 me chamou muito a minha atenção e é por causa disso que o Espírito Santo de Deus me levou a trazer essa palavra aos irmãos, dos males e das corrupções que vivemos nesses últimos dias. A Bíblia nos diz que nesses últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E esse tempo difícil nós já estamos a viver no mundo e dentro das congregações, onde o mal tem ganhado terreno, colocando o mundo dentro da maioria das igrejas. Para aqueles que um dia já frequentaram uma igreja, uma denominação, pode compreender aquilo que eu estou falando. Quando vemos o mundanismo entrando dentro das igrejas, quando vemos a confusão dentro das igrejas, e o que perguntamos que isso não poderia estar a acontecer. Se é a igreja de Cristo, se é um lugar onde prega a verdade, a palavra de Deus, a santidade, tudo não deveria estar acontecendo. Mas a realidade é que isso está acontecendo nos dias de hoje e Deus nos traz uma alerta que mesmo dentro das igrejas está faltando a verdade, está faltando a santidade, está faltando a sã doutrina. Quando a Bíblia nos fala que haveria homens egoístas, avarentos, blasfemadores, ela está nos orientando para uma comunidade cristã que iria se corromper nos últimos dias. E a realidade é que a maioria das denominações já se corromperam, já se entregaram às paixões do mundo, já se esfriaram na fé e quando isso acontece é um outro espírito que entra no lugar de Deus. É o outro evangelho que é pregado. Esse é o estado crítico das igrejas na terra. Quando a Bíblia nos fala de egoísmo, homens egoístas, que nos últimos tempos nós encontraríamos homens egoístas. Homens egoístas significa homens que são amadores de si mesmo, meus amados. É esta situação atual que vemos que dá origem aos demais pecados alistrados. A corrupção moral procede do amor, amados, do amor impropriamente dirigido. Quando o amor é impropriamente dirigido, quando o amor de Deus que é pregado nas Escrituras é impropriamente dirigido e pregado, isso
traz corrupção ao seio da comunidade cristã, ao seio das igrejas, e a Bíblia diz que Deus é amor e que aquele que ama Deus também deve amar os seus irmãos. O verdadeiro amor de Deus, ele não é egoísta e não procura os seus próprios interesses, meus amados. E o que mais vemos hoje em dia são pessoas cristãos que procuram os seus próprios interesses, que passam os seus próprios interesses na frente de Deus. Nós não podemos, se nós somos cristãos e um dia entregamos a nossa vida ao Senhor, nós não podemos buscar em primeiro lugar os nossos próprios interesses. Nós devemos passar os interesses de Deus em primeiro lugar. E quando isso não acontece no seio de uma igreja, de uma congregação, isso afasta o Espírito de Deus e a corrupção entra, a mentira entra, o erro, o engano entra e a igreja passa a ser controlada por uma força maléfica. E é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo hoje que a verdade não é pregada e isso tem causado muitos caos, muitas confusões e muita tristeza nos corações daqueles que estão à procura da verdade. E o que tem causado divisões, contendas, são esses males que a maioria das igrejas está vivendo. Quando o amor é impropriamente dirigido, quando a sã doutrina não é pregado nas igrejas e não são metidas em práticas, o povo perece. A palavra de Deus diz em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando o verdadeiro conhecimento não é metido em prática, o povo perece, o povo se perde, porque falta a verdade. Porque o verdadeiro amor não é o significado blasfemadores que nós encontraríamos nesses últimos dias. Pessoas que falam aquilo que danifica, que só falam aquilo que danifica. Pessoas inimigos do bem, caluniadores, são pessoas que lançam contendas, são cruéis e selvagens. Isso nós temos presenciado ao seio da igreja, que não deveria ter, mas é uma realidade. Quantas vezes eu já encontrei pessoas que só falam aquilo que danifica. Um cristão não deve tirar da sua boca aquilo que danifica. Um cristão verdadeiro deve tirar da sua boca aquilo que edifica. E não foi esse o verdadeiro ensino que recebemos do Senhor Jesus. Irmãos, o que eu tenho visto de cristãos blasfemadores, caluniadores, que só falam aquilo que danifica dentro das igrejas, é uma coisa incrível. Meu Deus, ao longo desses anos de minha conversão, de minha caminhada com Deus, aonde eu tenho visto cristãos indo no culto todos os domingos, mas não são transformados, não têm uma verdadeira fé. Muitos cristãos que caluniam, blasfemam e inimigo dos próprios irmãos na fé, pessoas tendo forma de piedade quer dizer a aparência exterior, tendo a aparência exterior de piedade, enquanto a realidade do poder afetivo de Deus é rejeitado. É o que estamos vendo no mundo. A realidade do poder afetivo, que é o amor, o maior dos grandes mandamentos de Deus é o amor, é rejeitado. Hoje em dia as pessoas não valorizam o verdadeiro amor. O que é o amor? Alguns meses atrás eu deixei um vídeo que fala sobre amor, que fala sobre o verdadeiro amor de Deus, porque muitas pessoas falam do amor, mas o verdadeiro amor de Deus nós conhecemos através dos ensinamentos de Jesus, que é amar o teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, quando nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, não demonstramos esse amor, porque quando amamos nós demonstramos com obras. Nós estamos a rejeitar o próprio Deus. Nós não estamos a meter em prática os ensinamentos do Senhor Jesus. Na realidade, essas pessoas não se converteram sinceramente. Diz as Escrituras, quando ele estava ainda na prisão, ele sabia que o seu fim se aproximava. E ele tinha uma preocupação em trazer essas advertências a Timóteo, à igreja daqueles tempos. Ele encontrava-se em Roma. Paulo queria que Timóteo cumprisse o ministério para o qual ele fora chamado. O conteúdo da epístola traz apelos a situações
que Paulo vivia, tendo sido abandonado e traído por alguns irmãos da fé. Se isso aconteceu com o apóstolo Paulo, que era cristão, se isso aconteceu naqueles tempos, então imagina nesse tempo que vivemos. Aquilo que Paulo ele descreveu é aquilo que ele já sabia que ia acontecer nos tempos futuros. É uma profecia que ele deu também dos tempos difíceis que virão sobre a terra. 4 incumbências específicas são endereçados a Timóteo. Algum referia-se à sua vida pessoal. Como ministro, uma alerta de falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsos crentes e uma extrema corrupção do Evangelho nos últimos dias. Que os irmãos examinem corretamente essa passagem e os irmãos vão compreender, vão chegar à conclusão que a Bíblia nos traz uma alerta sobre a extrema corrupção nos últimos dias. E quando ela fala de uma extrema corrupção, isso é mesmo dentro das igrejas que vemos hoje. No Evangelho de Judas, no capítulo 1, do versículo 3 a 4, está escrito: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em desolação a graça do Pai e negam ao Criador único, dominador e Senhor nosso, o Messias. E para irmos um pouco mais longe nesse estudo, meus amados, deixo aqui alguns versículos que falam ao respeito desse assunto. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 18, em 1 Timóteo, no capítulo 1, do 5 a 7, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 13 a 14, no capítulo 2 da 2 Timóteo, assim em diante, nos traz essa clareza dessa situação. Essas epístolas foram escritas a fim de avisar aos cristãos que, ao invés das coisas melhorarem, as coisas vão se agravando cada vez mais. É o que nós estamos a ver. Até mesmo dentro das igrejas cristãs se voltaram para os prazeres como se isso fosse os seus deuses. No seio da própria igreja nós vemos isso, que surgiriam heresias e uma vida caracterizada pela impiedade. Ora, em face de tudo isso, o que irá crescendo a intensidade antes da segunda vinda de Cristo. Em face a tudo isso, meus amados, essa situação continuará crescendo com muita intensidade. É o que nós estamos vendo antes da vinda do Senhor Jesus. São sinais que nós recebemos. A própria Escritura nos revela, nos dá uma alerta sobre esses acontecimentos. Só quem está cego é que não vê aquilo que está acontecendo. A Bíblia nos adverte que o bom ministro de Deus deve permanecer fiel segundo o seu padrão e o seu exemplo dado pelo apóstolo Paulo dos gentios. Só assim ele não cairá vítima do julgamento que inevitavelmente sobrará a todos aqueles que perverterem a fé cristã e a si mesmos. Amados, as coisas já estão ruins. Quando vemos tantas heresias sendo pregadas, pessoas que distorcem a verdade, distorcem o ensino verdadeiro do Senhor, mas ninguém pense que as coisas se tornarão mais fáceis. Antes, pelo contrário, tempos piores haverão de vir. Um dos métodos comuns do ensino de Paulo era chamar a atenção dos seus leitores para algum ponto importante, lembrando-os acerca dos acontecimentos que já tinha, ou exortando-os a darem atenção a algo novo que estaria por acontecer, que deveriam saber naqueles tempos. Notamos que o autor da carta ao Timóteo descrevia a sua própria época, mas de acordo com o ponto de vista de Paulo, era algo que seria no futuro. E além disso, porém, nesse livro há um elemento profético que se surgiria imediatamente antes da segunda vinda.
então haverá uma apostasia de proporções gigantescas. Podemos confirmar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3, em Apocalipse 13. Descreve-as com detalhe. Que o próprio Satanás será adorado por intermédio do anticristo, que já está no mundo. Esse tempo futuro é agora, é o tempo presente que nós estamos a viver. Agora, Satanás, o anticristo, já entrou nas maioria, amados, na maioria das igrejas, e ele tem controlado a maioria dos crentes que nelas estão, se passando por Deus, querendo se parecer com Deus, tomando o lugar de Deus, assim como diz as Escrituras. Podemos discernir através das suas obras, que vão contra a verdadeira doutrina de Cristo, porque a Bíblia diz que ele se levantará contra tudo aquilo que se chama Deus, contra todos aqueles que pregam a verdade, contra todos aqueles que querem andar na santidade. Ele se levantará mesmo dentro das congregações. E hoje nós podemos presenciar que muitos cristãos têm saído das congregações por essa perseguição. Cristãos verdadeiros que procuram pela santidade através dessa perseguição, porque Satanás tem perseguido os cristãos mesmo dentro da congregação, porque ele tem entrado dentro das congregações, ele tem agido nas autoridades dentro das congregações, utilizando pastores, utilizando líderes, utilizando mesmo os próprios crentes. E muitas vezes os próprios crentes não sabem que estão sendo utilizados por Satanás. É um falso Cristo, é um falso evangelho que está sendo pregado em muitas denominações. A realidade é essa. Através desse comportamento herético, os irmãos, quando vemos cristãos que são inimigos do bem, ingratos, profanos, cruéis, blasfemadores, caluniadores, sem amor, sem amor ao próximo, sem amor para com os bons, assim como diz em 2 Timóteo, as Escrituras 3, tendo aparência de piedade, revestidos de falsidade. É aí que se encontra o anticristo. Aí podemos ver a manifestação do anticristo, do inimigo de Deus, de Satanás dentro das igrejas, que fala as Escrituras, que se levanta, que ele iria se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus, fazendo falsos ensinos, proibindo as orações nas igrejas, admitindo coisas mundanas. Tempos difíceis são essas que vivemos, amados, aonde o mal parece certo, aonde vemos o mal parecer certo e o certo parecer errado, aonde o Espírito Santo de Deus já não tem liberdade nas igrejas de se expressar, porque estão colocando o Espírito Santo para fora delas. Vivemos um período de tensão, um período de maldade. Como eu vejo tanta maldade nas igrejas, eu mesmo já fui apredejada nas igrejas, aonde levantaram calúnias, falsas acusações contra mim. E porquê de tudo isso, amados? O porquê toda essa confusão, toda essa violência no seio do corpo de Cristo? Porque vivemos um tempo onde a profecia está se cumprindo. Deus já tinha nos dito na sua palavra que o próprio anticristo, o próprio diabo, iria entrar nos templos, iria entrar nas igrejas, querendo se parecer Deus, imitando as coisas dele, para enganar, se possível, até os escolhidos. Então nós temos de estar em vigilância, nós temos de estar em alerta contra esses falsos ensinos, contra esse espírito que já entrou na igreja, que tem combatido os cristãos. E o que eu quero dizer que não é as denominações que vão nos salvar, que não é uma igreja que vai nos salvar, porque a verdadeira igreja de Cristo somos nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus hoje, a Bíblia diz que Deus hoje, ele não habita em templos feitos pela mão dos homens, que nós somos o templo de Deus vivo. Então não é as igrejas, não é as denominações que vai nos salvar. Se nós não andamos, o que vai nos salvar é a santidade, é a comunhão com Deus, é meter em prática os ensinamentos de Jesus, guardar as suas palavras. E quando nós guardamos a palavra de Deus, isso aborrece o diabo. Hoje o dilema da maioria das igrejas, da maioria das congregações é: vem, mas vem com o teu dízimo, vem e congrega como és, vem, fica como estás, Deus te aceita como tu és, sem ser transformado. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina.
eles dizem: não fales do pecado, não fales do diabo, não fales mesmo, nem menciones mesmo o nome do diabo, que ele existe. Irmãos, quando uma igreja não fala do diabo, não prega sobre o diabo, é porque eles já estão na mão do diabo, porque tudo aquilo que o diabo quer é que nós não tenhamos esse conhecimento. Ele não quer que os homens saibam que ele existe, mas ele existe. É porque esse lugar está indo no caminho errado. E se decisões são tomadas fora da vontade de Deus e o crente não estiver de acordo nesses lugares, se nós não estivermos de acordo com o modo de pregar o evangelho, com os princípios aplicados dentro dessas denominações, dos usos e costumes, eles nos criticam, eles nos acusam, o inimigo se levanta. Nós não temos direito de reclamar, nós não temos direito de dar uma única palavra que eles estão errados. E por que isso acontece? Porque existe um controlo, porque existe um espírito da maldade, o espírito do anticristo que está controlando essas denominações, esses lugares. Está controlando os pensamentos daqueles que congregam nesse lugar, que resistem à verdade, que resistem à sã doutrina. A Bíblia nos adverte dos falsos profetas, dos falsos pregadores, pessoas que já afastaram da fé verdadeira. Hoje o que mais encontramos nesses lugares são pessoas egoístas, amantes de si mesmos, procurando os seus próprios interesses em vez de procurar o interesse de Deus. E quando uma igreja, uma denominação já não tem esse amor, o primeiro amor, o amor ao próximo, é porque ela já se corrompeu. A Bíblia fala da avareza, de homens avarentos, que nós iríamos encontrar nesses últimos dias. Significa homens amantes de si mesmo, homens amantes do dinheiro, do caminho a Deus. Muitas pessoas não realizam que o amor ao dinheiro é uma forma de avareza, a qual, por sua vez, é uma forma de idolatria também. A Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, e a Bíblia descreve o dinheiro como a raiz de todos os males. A idolatria não é somente a adoração aos ídolos. A idolatria é quando colocamos o dinheiro em primeiro lugar. E muitos, hoje em dia, infelizmente, têm caído nessa cilada, têm colocado o dinheiro em primeiro lugar. Agarram-se ao dinheiro como os seus deuses, e o colocam em primeiro lugar, e se esquecendo que o amor ao próximo é um dos primeiros mandamentos que o Senhor nos deu. O indivíduo que é egoísta faz o seu próprio eu um Deus, do seu próprio eu um Deus, e o cobiçoso tem como seu Deus o dinheiro, as possessões materiais. Há também aqueles cujos seus deuses são os prazeres da carne, são pessoas que são ingratas. Uma pessoa que é ingrata significa crentes sem gratidão, não sabem reconhecer algo que é feito para eles. Esse pecado também é atribuído aos pagãos. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 23, são pessoas que não sabem reconhecer quando recebem um favor. Por quê? Porque já se apostaram da fé. Irreverentes significa sem santidade, ou seja, iníquos, sem restrição na maldade praticada. E tudo isso estamos vendo, amados. A Bíblia nos revela que seremos julgados não somente por nossos atos, mas, sobretudo, pelas nossas palavras. A palavra tem muito poder e muitos serão julgados pelas suas palavras. Muitos têm utilizado as suas palavras de qualquer maneira para amaldiçoar o irmão, para caluniar o irmão, e isso vai contra a palavra de Deus, vai contra os ensinos de Jesus, e isso trará condenação sobre aqueles que fazem isso. Teremos que prestar contas a Deus. Injustiças são levantadas no meio dos cristãos que apostaram na sua fé. Vemos injustiça no seio do próprio corpo de Cristo, no seio da própria igreja, irmão fazendo injustiça contra o outro irmão, e isso não poderia estar acontecendo, mas é o que vemos, é uma tristeza. Pessoas que negam essa verdade
que levantam contra os que guardam os mandamentos, caluniam, mentem e são invejosos e agem cruelmente com os outros irmãos. Mas ainda assim se acham que são cristãos. Eles se enganam a eles mesmos, porque a Deus ninguém engana, amados. Meus amados, você que escuta esse áudio, é tempo de mudar, é tempo de se arrepender, é tempo de afastar dessas práticas, deixando a falsidade e servir a Deus de verdade, com um coração sincero, com um coração puro, porque o tempo está próximo e um dia nós seremos julgados segundo as nossas obras. Hoje o que mais vemos é a maldade que entrou nos corações dos homens. E o porquê disso tudo? A resposta se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, nos quais Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas. A Bíblia nos fala que o Deus desse século é o diabo, Satanás, e ele tem cegado os olhos de muitos cristãos, ele não só dos ímpios, mas também dos cristãos. É essa a realidade. Ele tem cegado os olhos de muitos pastores e ele tem cegado os entendimentos para que eles não compreendem o verdadeiro Evangelho. E isso acontece através da nossa desobediência. Esse espírito manifesta na vida da pessoa para cegar o seu entendimento. Será que podemos ainda fazer alguma coisa? É o que perguntamos. Eu acredito que só há uma maneira. Se cada cidadão, cada cristão fazer a sua parte, reconhecendo o seu estado pecaminoso, voltar-se para Deus, com um verdadeiro arrependimento. Porque sem arrependimento não há transformação, não há libertação. Eu falo da minha vida quando eu estava no mundo e quando vim para Deus, só pude experimentar uma verdadeira transformação na minha vida quando eu tive um verdadeiro arrependimento diante de Deus. Eu pude experimentar o poder de Deus. Hoje em dia, em muitas igrejas, as pessoas não veem o poder de Deus. As pessoas vão nas igrejas e não veem o poder de Deus. Eu já tive em igrejas onde eu não vi o poder de Deus, não vi a unção de Deus, o mover de Deus. O porquê? A igreja estagnada. O porquê? Porque ainda não houve o verdadeiro arrependimento. Porque quando há um verdadeiro arrependimento no seio da igreja, há uma verdadeira transformação e nós vemos o milagre de Deus na nossa vida. Eu quando falo dos cristãos, falo também para os pastores, não é só os cristãos, falo também para os pastores em geral, os líderes, diáconos, os evangelistas, todo aquele que é discípulo de Jesus, que prega a palavra de Deus, porque nós somos nós somos o corpo, para Deus nós somos todos iguais, nós somos o corpo de Cristo. As Escrituras diz que o povo de Deus, Isaías do capítulo 3, versículo 11, há uma profecia, a Bíblia diz que Deus deu uma profecia contra a Babilônia, por causa das suas maldades. Hoje a situação é a mesma em relação ao pecado. Ai desta nação pecaminosa, diz as Escrituras, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos de corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram-se para trás, porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais rebeldia. Deus fala a uma nação pecaminosa e, fazendo uma alusão, vivemos dias parecidos com os de Sodoma e Gomorra. E é o que eu sempre digo, Deus não precisa mudar. Os homens é que têm que mudar para que Deus os ouça. Em Isaías, do capítulo 1, do versículo 15 a 17, a Bíblia diz que os homens precisam rever alguns conceitos e mudar muitos. Muitos persistem em lutar pelo mundo melhor, ter uma igreja melhor, ter um lar melhor. Mas a humanidade pergunta-se, aonde vamos parar com tudo isso? Estamos realmente avançando ou estamos indo no contramão? Meus amados, será que não é hora de pensarmos que é chegado o fim dos tempos?
Nós, como cristãos, nós temos de saber em qual é o tempo que vivemos. E o tempo que vivemos, porque Deus ele faz as coisas em ordem. Deus nos revela que ia chegar esse tempo. E o tempo que nós vivemos é o tempo do fim, antes do arrebatamento, antes da vinda do Senhor Jesus. E o que eu quero passar essa mensagem: despertem, igreja, que os cristãos se despertem e tomem uma atitude, porque a salvação é individual. Eu não posso salvar você, você não pode me salvar, eu não posso salvar uma igreja, mas cada um pode salvar a si mesmo. A salvação é individual. A imoralidade tem tomado conta do mundo, meus amados, de muitas dominações, e poucos são os que se interessam. Poucos são os cristãos que lutam para ter essa mudança. A crise se instalou em todos os segmentos da sociedade. Na política nós vemos isso, na economia e na área religiosa. Os homens perderam o rumo. Essa é a realidade. Os cristãos também, muitos têm perdido o seu rumo com Deus. Muitos cristãos estão desviados dentro da igreja, estão perdidos dentro das denominações. Devemos meditar nas mensagens proféticas, na conversa entre Jesus e os seus discípulos, no Sermão da Montanha. Meditando em tudo isso, Jesus ainda disse que seria apenas o princípio das dores, aquilo que nós vivemos. Em Mateus 24, no versículo 7. Por causa dessas coisas que a humanidade sofreria com dores de parto. E o que nós estamos presenciando são dores de parto. Amado, a volta de Jesus marca o fim da ordem mundana, o fim da injustiça e do sofrimento para aqueles que serão arrebatados. Mas antes que isso aconteça, aparecerá muitos enganadores, falsos cristos, guerras, fomes e terremotos, tribulações, falsos profetas, a multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor a Deus. Tudo isso já estamos vivendo e já estamos vendo acontecer. Para aqueles que ainda não viram o meu primeiro vídeo, clique nos vídeos e veja o resto dos vídeos antecedentes que eu coloquei, que fala sobre isso, sobre os últimos dias, sobre os acontecimentos dos últimos dias. Você tem pregado o Evangelho de uma maneira errada, tem pregado o Evangelho para o seu próprio benefício. O que eu quero lhe dizer: mude agora, deixe essas práticas agora, porque a Bíblia diz que cada um de nós seremos julgados, cada um segundo as nossas obras. Não brinquem com as coisas de Deus. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Aquele que está brincando com as coisas de Deus, ele trará sobre a sua. Meus irmãos, o mundo espiritual é real. Deus é real, Jesus é real, a palavra de Deus é real. Eu vivi várias experiências na minha vida onde um dia, o meu espírito, a minha alma iria para o inferno se eu não mudasse o meu modo de viver, se eu não viesse para Deus. Eu tive experiências na minha vida com o céu e tive experiências na minha vida com o inferno. Então eu sei que as coisas espirituais é real, as coisas de Deus é real, nós não podemos brincar com elas. Também a Bíblia diz que haveria um esfriamento no amor a Deus. A realidade é que mesmo nós encontramos isso está acontecendo ao nosso redor, nas denominações. O esfriamento do amor tem-se aumentado de uma maneira incrível. Cristãos que dizem ser cristãos, sem amor ao próximo, quando o Espírito de Deus, amados, quando o Espírito de Deus habita em uma pessoa, nós conseguimos expressar o amor de Deus. Nós temos o amor para o próximo. Amar não é só palavras, é com obras também. É a hora que a igreja do Senhor se desperte e vigie. Um último conselho que o Senhor Jesus nos deu. Ele fez uma comparação entre aqueles que metem em prática a sua palavra e aqueles que não metem em prática a sua palavra. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 46, o Senhor Jesus diz: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?
Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Essa casa que foi construída sobre a rocha é a fé, é a fé da pessoa que é construída sobre a rocha, que é Jesus, sobre os fundamentos que é Cristo. O Senhor diz que aqueles que ouvem as suas palavras e as pratica, ele é semelhante a uma casa que foi construída sobre a rocha. E essa rocha que o Senhor nos descreve é o Senhor Jesus, são os seus ensinamentos. Que aquele que se submeter a ele em obediência estará construindo o alicerce da fé em Cristo, pondo em prática os seus mandamentos. Então, as nossas escolhas presentes, meus amados, terão consequências eternas. Aqui nesta parábola nos descreve dois homens. Um sábio que atende e obedece à palavra de Deus, que mete em prática os seus mandamentos, e o outro, o insensato, que escuta, mas não obedece, não mete em prática os seus mandamentos. A conclusão é no versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quando nós não construímos a nossa fé numa base sólida que é Cristo, nós somos comparados a esse homem que construiu a sua casa sobre a terra. E nos dias de hoje, quando as pessoas têm construído a sua casa sobre uma terra que não é sólida, quando as pessoas têm construído a sua casa, a sua fé sobre a mentira, sobre o erro, sobre o engano. Quantos crentes têm construído a sua fé sobre um castelo de mentira, sobre uma falsa fé? Isso é uma falsa fé. Quantos, meus amados, dentro das igrejas, dentro das congregações, quantos que não metem em prática a palavra do Senhor? E isso tem causado conflitos no seio do corpo de Cristo, trazendo erros, trazendo enganos, erros doutrinários, por não meter em prática a sua palavra. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, nos ensina da responsabilidade dos que ensinam a palavra de Deus. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Nós somos responsáveis do que nós pregamos e seremos um dia julgados, cada um segundo as nossas obras. Porque ninguém pode lançar, a Bíblia diz no versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia através do fogo. Então, meus queridos irmãos, que cada um medite nessas palavras, porque a realidade é essa, que nós nos encaminhamos para o tempo do fim, aonde as profecias estão se cumprindo, aonde Deus ele está nos alertando para vigiarmos e orarmos, para nós consagrarmos, para nós abandonarmos as nossas más práticas, consertarmos a nossa vida diante dele. Para aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, eu aconselho hoje que entreguem a sua vida ao Senhor Jesus, porque o tempo está próximo e nós podemos presenciar os acontecimentos no mundo inteiro. E o que eu quero lhe dizer, amados, que não é uma igreja que salva, não é uma religião que salva, não é uma denominação que salva, mas o que nos salva é a nossa obediência diante de Deus, é guardar os seus ensinos, meter em prática aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, a ler a Bíblia cotidianamente
e que o Espírito Santo de Deus continue falando nos vossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, eu coloco, meu Deus, na tua presença este áudio, a vida de todos aqueles que escutarão este áudio, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, abrir o entendimento, abrir a compreensão, tirando toda a cegueira dos seus olhos, que possam compreender a tua palavra, que possam compreender o verdadeiro Evangelho e que possam se arrepender do coração e possam se voltar para ti, Senhor. Senhor, o tempo é difícil, mas nós cremos na tua palavra, nós cremos que o Senhor é um Deus que liberta, cura e transforma. Nós cremos num Deus verdadeiro, mesmo vendo tantas coisas ruins acontecendo no mundo, mesmo vendo pessoas que não obedecem à tua palavra, pessoas brincando com a tua palavra, mas nós confiamos no Senhor. Nós cremos que o Senhor é o Cristo vivo, que o Senhor é o único Deus, que nós cremos na tua palavra e eu oro, meu Deus, para que o Senhor abençoe a vida de todos os irmãos que escutarão esse áudio, que o Senhor abençoe e que o Senhor transforme a vida de cada um e que o Senhor alcance a vida deles em nome do Senhor Jesus, trazendo a compreensão que não é uma igreja, que não é uma dominação que salva, mas a nossa fé, mas a nossa obediência e metendo em prática a tua palavra, estando em comunhão, em adoração constante diante do Senhor e que nós, mesmo diante dessa situação crítica nas igrejas, que nós não podemos abandonar a nossa fé, porque a salvação é individual. Eu agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu me despeço na paz e no amor do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.